né? E aí eu tenho uma indicação muito mais precisa, tá? Muito mais assertiva. Então, aqui é um exame, pessoal, ó, normal, né? Vocês estão vendo aqui um aumento do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Aqui vocês estão vendo um aumento só da atividade simpática. Então, aqui, ó, vocês estão vendo SNS, ó. Então, né, Sympathetic Nervous System, aqui PSNS, Parasympathetic Nervous System. Então, esse paciente está aqui na parte superior do quadrante, acima do número 2. Então, quando ele está acima do número 2, pessoal, deixa eu voltar aqui, eu tenho um paciente que está em estresse agudo, tá? Esse paciente aqui, ele não tem nem o sistema nervoso simpático, nem o parasimpático bom, tá? Então, estão vendo? Ó, os dois pontinhos caíram na mesma bolinha. Tanto que a relação que tem da valsalva não é bom, tá? Não achamos nenhum tipo de extrasístole. E através, então, da variabilidade, pessoal, eu consigo ter dados aos quais eu sei se o paciente está inflamado, está oxidado, está intoxicado, se matematicamente está numa condição que é reversível, que nível de reversão ou não. É isso que a gente faz. E eu posso monitorar o meu andamento. Por exemplo, eu pego, faço como o Pedro um dia falou, Afonso, eu fiz este equipamento, coloquei lá e vi se melhorou o sistema nervoso autônomo. Melhorou, então eu estou no caminho certo. Ele não foi feito só para avaliar, ele foi feito para acompanhar a evolução do paciente. E se vocês utilizarem tudo que nós ensinamos, pessoal, não tem como errar. Por quê? Porque vocês vão ver que nós demoramos 35 anos de formato para poder encaixar isso, nós vamos morrer sem saber um monte. Depois eu conheci este equipamento, um equipamento francês, né, que você joga uma tecnologia de laser, né, de feixe linear. Então, nós sabemos, por exemplo, que a fotoespectrometria Raman, da família Raman indiana, começou a ser avaliada em quê? Em geologia. Quando você chega com um laser de disparo fotoespectrômetro, Raman, e você dá um tiro assim com laser, ele bate numa rocha, ele descreve todos os minerais de uma rocha. E, obviamente, hoje, essa tecnologia é utilizada também na medicina, tá? Então, a maioria dos grandes, as grandes empresas de avaliação farmacêutica, de avaliação de exames complementares que envolvem a farmácia, eles têm a fotoespectrometria. Só que esse é miniaturizado. Então, você usa a palma da mão esquerda, né? Existe uma explicação para isso. Então, você vai clicar, né? Obviamente, os vasos sanguíneos jogam mais sangue para a esquerda, e você clica em 4 pontos da mão, entra e em segundos te dá um resultado. É a mesma tecnologia quando você vai e compra aquela máquina de fita que você fura o seu dedo. Verifique se você tem glicemia, diabetes, você coloca lá, aquilo que lê a fita, ela é fotoespectrometria Raman. Só que esse não precisa furar. E aí você tem um monte de dados que eu uso todo dia. Então ele é simples, ele é fácil, ele é limpo, né? Então eu consigo ver todos os aportes dos meus minerais, todos os metais pesados, todos os índices de estresse oxidativo. E aí eu sei se as mitocôndrias realmente estão sofrendo. E aí, por exemplo, quando eu tenho um exame de sangue que mostra uma TGO com TGP, e eu junto com esse, ele soma. Se eu pego o meu dado da TGO, divido pela TGP, e normalmente, né, eu tenho um score, por exemplo, maior que 1, eu sei que eu tenho um dano mitocondrial. Aí, quando eu vi esse exame aqui, que mostra um estresse oxidativo aumentado, eu tenho certeza absoluta que eu tenho um dano mitocondrial. Se eu tiver ainda mais dúvida, eu vou entrar na metabolômica, eu vou pedir exames de urina, que são 78 exames, né, que tem no Brasil, tem nos Estados Unidos e tal, onde eu vou verificar 21 reações de ácidos. Então, hoje, eu sei, pessoal, que a maneira como eu aprendi, né, na nutrição, na ortomolecular, na medicina funcional, na medicina natural, e estou ensinando colegas da fisioterapia, são para distinguir a gente no mercado, igual os médicos fizeram. Só que antes esse domínio era só deles. Este aparelho só era vendido, né, para médicos. Depois eles viram que a nutrição funcional no Brasil era muito forte, permitiram que os nutricionistas pudessem entrar. Quando eu me tornei nutricionista, a gente começou a brigar com eles para provar que o fisioterapeuta também treinado pode ter benefícios. Obviamente, eles não vão negar 350 mil pessoas que podem consumir, né, esse tipo de equipamento aí no Brasil, tá? Então, hoje,
é tudo baseado em evidência. Então, a tecnologia de espectrometria Raman ele é utilizada na aplicação biomédica, inclusive para você verificar tipo de tumores. Então, hoje, se você extrai um tumor, você vai, né, distinguir entre uma pessoa que está saudável e está doente pela espectrometria Raman, tá? A única coisa é que você está com um instrumento portátil, tá? Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo, né, pesquisas que emitem um laser, como esse, 785 nanômetros, está ligado no computador, tiraram um pedaço, por exemplo, do corpo, né, humano, de animais, e você aplica para ver o que acontece. Hoje, não sei se vocês sabem, no Brasil é um dos países que mais usa a tecnologia espectrometria Raman para, em segundos, fazer um diagnóstico de malária. Porque quando você manda para um laboratório, demora demais, a pessoa morre. E na fotoespectrometria Raman, você consegue colocar muito mais rápido. Então, resumo, vocês vão ter, então, acesso, depois eu vou passar essa aula para o Christian, depois ele disponibiliza, né, para quem participou aí. Então, vocês vão ver toda a parte teórica, né, comprovada cientificamente e clinicamente, tá? Então, aqui, por exemplo, eles analisam alimentos, né? Então, vocês estão vendo aqui artigos super recentes, né, de 15 de agosto de 2021, e assim vai, né, no diagnóstico de câncer. Então, o que é a espectrometria Raman? É uma técnica fotônica, quer dizer, eu emito um laser, ele bate lá no sangue. Qual que é a diferença dele do sangue? Pessoal, quando você vai analisar o sangue, principalmente quando eu falo de minerais, vitaminas, se você fizer uma dosagem hoje à noite você comeu, tomou vinho, e amanhã você faz outro, vai dar alterado. A fotoespectrometria Raman não. Ela entra e vai ver a real reserva desses nutrientes, tá claro? Essa é a grande diferença. Então, ela é muito mais fiel. Mas dá para ver tudo, Afonso? Não dá. Por quê? Porque, por exemplo, gordura não dá, tem algumas coisas que tem que ser em sangue, como tem exame de cabelo. O exame de cabelo para mineral é muito mais fidedigno do que no sangue. No sangue ele oscila demais, tá? Então tem muita gente que não sabe, pessoal, né? Até por desconhecimento, fala, não, eu confio no sangue, mas no sangue tem um monte de erro, tá? Então, por isso que eu tenho vários tipos de exames. Então, está aqui, né, explicando para vocês. Então, a importância é que ele faz uma análise em segundos, né? Então, quando eu aplico a foto, né, quer dizer, o laser, a luz, pessoal, eu aplico um fenômeno inelástico que permite o estudo de rotações e vibrações moleculares, né, as quais você não consegue ver no exame de sangue normal. Então, onde que é utilizada a fotoespectrometria Raman? Na indústria farmacêutica, no carbono e diamante, no material científico, que é utilizado quando você pega uma pessoa, vamos falar, uma múmia, pessoal, que está há milhões de anos lá, e você pegou um restinho, né, de um tecido, você faz fotoespectrometria Raman para determinar quantos anos tem. Se você tem a ciência forense, é a mesma coisa. Tá? Então, é a mesma tecnologia. Então, o que a gente consegue ver com este exame, pessoal, que nós vamos detalhar esse final de semana? Eu consigo ver todos os minerais, eu consigo ver a relação dos minerais, eu consigo ver todos os metais pesados, algumas vitaminas, estresse oxidativo, dentre outros, tá? Então, ele tem uma câmera, né, que ele dá um tiro, né, entra, são 4 pontos na palma da mão, na hora que entra, aqui tem a definição teórica de tudo isso aí, como é que a gente faz, etc., tá? Para aqueles que dão aula, tal, para poder ver quais são todas as nossas pesquisas, né, a nível de análise clínica. Como eu falei para vocês, hoje, por exemplo, em fibromialgia, eles usam muito, né, para patologias neurodegenerativas, eles usam muito, eu coloquei tudo aqui para vocês terem uma ideia. Ó, eu consigo ver desde açúcar, colesterol, DNA, etc., né, através desses testes. Então, aqui, esse, em particular, este artigo, pessoal, que está aqui na minha tela, que vocês estão vendo, é o artigo principal. Se alguém que dá aula quer ler, comece por esse, porque é um artigo completo, tá? Onde ele analisa tudo no sangue, compara, né, com a fotoespectrometria Raman. Então, lembre, esse equipamento portátil não faz tudo, mas a fotoespectrometria Raman, que é colocado dentro de laboratórios, pode fazer tudo, tá? É que esse, por ser miniaturizado, não tem, às vezes, o mesmo tipo de laser
que tem dentro de análises clínicas, o que encareceria demais, tá? Então, através do disparo do laser, eu consigo ver células vermelhas, células brancas e assim por diante. Então, você faz, né? E ele é autoexplicativo, você preenche o nome, o peso, o tipo do sangue, a altura, o que tem o paciente, etc. Preencheu os dados, já coloca lá, armazena, clica para fazer o exame e vem na palma da mão. Ele vai mostrando o número 1, 2, 3, 4. Em segundos, já sai na sua tela, né, o que nós vamos falar um pouquinho. Tem as vantagens, né? E sai isso aqui, pessoal. Esse paciente em particular, ó, ele está com excesso de zinco. E a gente sabe que é o que nós vamos explicar, né, para vocês. O excesso de zinco dá um monte de problema, tá? Inclusive cardíaco, inclusive do DNA, inclusive a nível de reação, porque quando eu subo o zinco, eu baixo demais o magnésio, né? Eu tenho alteração de cobre, então isso vai repercutir. Então, quando sai o balanço dos minerais, o que eu falo para o paciente? Eu falo se eu encontrei alguma coisa negativa em 50% ou mais, ou positiva 50% ou mais. Se for negativa, está faltando, se for positiva, está em excesso, tá? Mas o mais importante não são essa tabela só de minerais, tá? Mas sim são as relações, os ratios, é isso aqui, ó. Essa paciente em particular, ó, que é minha paciente, ela tem carência de magnésio. E aí ela fica com excesso de potássio, com excesso de cobre e zinco. Excesso de cobre e zinco, excesso de potássio não me preocupa, principalmente cardíaco, pessoal. Mas excesso de cobre e zinco me preocupa demais. Por quê? Porque eu posso ter cardiopatias severas e problemas no fígado. Então, o que eu tenho que fazer rápido? Se eu fosse escolher suplementar com um tipo de mineral, eu escolheria o magnésio. Claro, eu tenho que escolher se eu quero citrato de magnésio, se eu quero cloreto de magnésio, se eu quero um magnésio, né, que vai para o cérebro, depende do que eu quero. Tá? Esse paciente, por exemplo, aqui, ó, tem carência de magnésio e fosfato. Um paciente que tem carência de magnésio, pessoal, e fosfato, é aquele paciente que memória está zero, né? Então, eu falo, opa, é fósforo, só se acende o fósforo e acaba. São aqueles pacientes que não têm boa mitocôndria, quer dizer, tem baixa energia, né? Então, nós vamos falar bastante sobre isso, como eu disse a vocês, sábado e domingo. Então, por exemplo, ele me mostra os metais pesados. Então, essa paciente aqui minha, ela tem um monte de alumínio. Agora, alumínio, pessoal, a gente fica aqui nos Estados Unidos 24 horas com um ar-condicionado ligado e está cheio de alumínio. Está cheio de alumínio em tudo que a gente toca, nos alimentos que você compra mesmo, orgânicos, porque nós sabemos que hoje, né, esse alumínio está, né, na natureza. Né? Ela também tem, por exemplo, um problema com prata, né? E também chega quase ao limite do chumbo. Então, eu vou estudar, quando eu clico nesses, que aqui não dá para ver porque eu não estou no programa, quando eu clico no alumínio, ele sai o que tem alumínio, onde tem alumínio, que tem excesso de alumínio, que tem carência de alumínio, etc. Tá? Esse exame, que eu sei que tem alguns alunos meus que estão me assistindo, que estão aqui nos Estados Unidos, quando você compra este equipamento, aqui a gente paga $35 por exame. Tá? Você tem que incluir isso no preço do paciente. Então, você tem que ter um treinamento, senão você joga dinheiro fora, né? E, obviamente, como é um exame de sangue via laser, se você quiser fazer outro amanhã ele não abre, ele vai abrir só daqui 23 dias, que é o mínimo que você vai ter, 23, 30 dias, para você suplementar, você tentar corrigir para ver se tem um parâmetro de comparação, tá? Então, esse equipamento ele vai abrindo algoritmos, ele abre tudo que está vitamina A, ele vai mostrar onde tem, o que tem. Então, esta paciente, por exemplo, ela tem baixa de vitamina C, quer dizer, então ela oxida. Ela tem baixa de B9. Baixa de B9 é aumento de homocisteína. Aumento de homocisteína você não detoxifica. E se são, no caso dessa moça que já foi mãe, eu sempre me preocupo, falei assim, como é que estava o teu nível de ácido fólico, né? E aí, pessoal, hoje eu atendi uma moça, né, 40 e poucos anos, já tem 2 filhos, e eu perguntei, o teu filho mais velho, que é meu paciente, ele usa óculos? Ela falou assim, por quê? Eu falei, porque ácido fólico, né, ele dá baixa de alteração em DHA.
E baixo DHA, ele vai ter problema na retina. E, obviamente, quando você toma ácido fólico, as mulheres que estão me escutando, sabe para quê, né? Para que eu não tenha problemas nos fetos do quê? De espina bífida, tá? Então, eu começo a fazer perguntas que o filho tem e a mãe falou, não, justamente ele tem tudo isso, tá? Então, quer dizer, foi prematuro. Por quê? Porque ácido fólico baixo, eu vou ter prematuridade. Só que o ácido fólico não anda sozinho, né, pessoal? Aqui eu só consigo ver B6, B12, né? Mas eu não consigo ver B3, eu não consigo ver tiamina, B1, não consigo ver colabamina, B2 e etc. Eu sei que se B6 está bom, B2 também, porque a B2 precisa para formar B6, né? Mas se eu tenho B9 baixa, pessoal, eu fico sempre assim, ó, seu corpo não tem capacidade de detoxificar. Se não tem capacidade de detoxificar, você tem o índice de sulfoconjugação alterado. Tá? Então, índice de sulfoconjugação alterado geralmente está presente em quem tem constipação intestinal. E essa mulher falou para mim hoje, eu tenho muita constipação, mas desde que eu era criança. Pessoal, a pessoa que não detoxifica não vai fazer cocô. Eu preciso fazer cocô para detoxificar. Aí eu perguntei para ela, ela teve de menstruação. Ela falou, pois é, eu vim te procurar porque eu estou tendo sérios problemas. Eu coloquei um pellet, quer dizer, eu coloquei um hormônio, né, que é biodegradável, bioabsorvido, e está me fazendo mal. Né? Eu falei assim, então, mas ela falou, por quê? Porque eu tenho menopausa precoce. Ela teve menopausa precoce com 42 anos de idade. E aí você começa a juntar as coisas, pessoal. Menopausa precoce significa uma pessoa que na programação metabólica teve problema psicoemocional. Um problema psicoemocional, eu tenho alteração de alguns componentes, do complexo B. E se ela tomou muito tempo de anticoncepcional, é aí que eu rebento mesmo. E, obviamente, pessoal, com a idade, nós todos diminuímos ácido clorídrico. Se eu diminuir o ácido clorídrico, eu vou ter problema com B9, com B12, com B6, né? Então, quando você faz toda essa junção, isso é encantador para o paciente. Isso, às vezes, ele não tem na área médica, tá? Então, olha só que legal que eu trouxe para vocês, pessoal. Esta primeira linha, ela me mostra o estresse oxidativo. Então, nesta paciente, o estresse oxidativo está bom, mas a proteção antioxidante está péssima. Então, nós sabemos que, para prevenir uma mulher que chegou numa menopausa precoce, para ela não evoluir para um câncer de mama, igual a minha esposa teve, pessoal, que isso é minha responsabilidade grande de estudar tudo isso, se eu não antioxidar, eu permaneço com células senescentes. O que são células senescentes? São células velhas, às vezes numa pessoa de 30 anos. Então, hoje, eu falo para todo mundo, eu tenho 57, eu tenho muito mais energia do que quando eu tinha 30 e pouco. E, obviamente, não doença, porque se eu não combater, como é que é o segredo de não envelhecer? Eu dar efeito antioxidante. Mas tem gente que toma um monte de gel antioxidante, não vai adiantar, pessoal. Por quê? Porque quem diz que isso fica no seu corpo? Porque para você ter um efeito antioxidante, você tem que equilibrar micronutrientes. E micronutrientes tem que avaliar. Certo? Que eu acabei de falar para vocês, no mínimo selênio, no mínimo zinco, no mínimo ferro, no mínimo cobre, tem que equilibrar tudo isso aí. E guardem, escrevam grande aí, todos os meus minerais, eles são normalmente sinergistas. Se equilibram um, equilibra o resto. E eu tenho que saber qual que está provocando a minha antioxidação. Então, não adianta eu tomar resveratrol, tomar um monte de gente que eu vejo tomando, né, uns negocinhos doces aí, que são vendidos, que são antioxidantes, porque não vai antioxidar. Pelo contrário, pessoal. Tá? Bom, aí eu vejo a pele, que aí entra silício e mais um monte de coisa. Né? Então, se a pele dessa pessoa está fraca, eu já fico pensando em minerais mais nobres, né? Aqui, ó, eu mostro o IMC e sai assim, ó, tendência à queda de cabelo e a unha fraca. E essa mulher, uma outra mulher que eu avalio hoje, né? Eu avalio uma média de 6, 7 pacientes por dia, novos, e essa mulher falou assim para mim, olha, doutor, eu estou tomando biotina, isso aqui, não adianta, pessoal, você está tomando o produto final. O que eu quero entender é a reação bioquímica dentro do seu corpo, né? Hoje, uma dessas moças que teve menopausa precoce, ela é ligada na tomada, pessoal. Então, uma pessoa simpático-tônica destrói tireoide e
ela também aumenta simpático. Se ela aumenta simpático, ela é inflamada, né? Aqui nas articulações, me mostra se a pessoa tem flexibilidade, e aqui está mostrando que eu tenho que corrigir. Significa, se eu tenho que corrigir uma flexibilidade, eu tenho que equilibrar o meu lado ácido básico. O que eu costumo dar? Eu costumo dar uma sequência de enzimas, pessoal, que são estudadas aqui na US Enzyme, que é uma das melhores, né? É uma das únicas aprovadas pelo FDA, porque elas manipulam enzimas que são enzimas antioxidantes verdadeiras, mas são vivas, tá? Para você lidar com enzima antioxidante verdadeira e viva, você tem que ter FDA, né? Então, eu conheci alguns profissionais aqui que eu venho trabalhando já há um ano e pouco, tal. Levei, inclusive, a US Enzyme para o Brasil, já tem uma reserva de suplementos aí, quem quiser depois pode escrever para mim, eu vou falando o que tem. E se eu equilibro com essas enzimas, eu equilibro a parte ácido básica. E eu equilibro a parte ácido básica, anota aí de novo, principalmente com aquilo que é 80, 90% de nós, que é água. Então, eu tenho que modificar a água do paciente. Deu para entender, pessoal? Bom, aí entra a parte de detox, que mostra que essa paciente tem um índice de sulfoconjugação ruim, que tem presença de metal pesado. Por exemplo, eu sei que um paciente que tem baixo zinco não consegue, por exemplo, eliminar aquilo que é mais comum quem trabalha com a parte eletrônica, que é o cádmio. Quando eu tenho zinco bom, o cádmio ele sai fora. Eu costumo usar para drenar um monte de metal pesado vários tipos de suplementos, mas o que mais eu faço é entrar com a água correta, né? A hidratação correta para cada paciente, né? Aí mostra a digestão. Quando sai esse item de digestão ruim, tá vendo? Assimilação óleo-mineral ruim. Eu tenho que equilibrar os oligoelementos, são os microminerais, né? E eu vou ter que trabalhar o equilíbrio enzimático. Olha que lindo. E, obviamente, essa paciente, ela tem um desequilíbrio glicêmico. Qual que é o grande problema hoje de você queimar gordura, pessoal? O grande problema é você ter pouca mitocôndria. Tá? Então, eu estou trabalhando com um cara que vende seguro para mim aqui, e a mulher dele foi lá hoje para mim e falou: não sei o que o senhor fez com ele não está fazendo nenhum tipo de regime e emagreceu. Mas por quê? Porque nós equilibramos as mitocôndrias desse cidadão. E eu dei para ele, como nutricionista, o que é carga glicêmica e o que é praticamente o índice glicêmico. Hoje nós temos que tomar cuidado com a carga glicêmica, né, pessoal? A carga glicêmica, ela é extremamente perigosa, tá? E a carga glicêmica, ela alta, ela vai alterar a insulina, vai levar você à resistência à insulina e que vai impedir a biogênese mitocondrial. Então, esses tipos, né, esse tipo de discurso é muito interessante quando você usa um equipamento desse. Ó, ele também me mostra a parte mental, pessoal. O que eu consigo ver de função cognitiva, de equilíbrio emocional, do sistema nervoso, o equilíbrio geral, se eu tenho baixa imunidade, como é que está meu equilíbrio hormonal, predisposição à alergia e a parte cardíaca. Tá? E no final sai esse, né, hexágono. Tá? Então, quando eu olho tudo isso aqui, eu consigo ver o que está fora. Nessa paciente está tudo fora. Então, é uma paciente que eu quis de propósito mostrar para vocês que eu tenho que trabalhar de uma maneira tipo, olha, você vai ter que vir aqui, você vai ter que fazer o uso de detoxificação com aparelhos, porque só suplementação não vai adiantar.